Bom, dando continuidade à nossa programação, gostaríamos de pedir a gentileza, de liberarem o palco, que ocupe os seus lugares, para darmos continuidade após essa abertura oficial. Agradecemos a presença de todas as autoridades presentes, para que a gente possa dar prosseguimento à 6ª Semana Municipal da Primeira Infância. Saudações a todas, todos e todes. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes à 6ª Semana Municipal da Primeira Infância, com o tema Cuidando de Quem Cuida. Eu sou o Will Lima, sou artista, pedagogo, faço parte da equipe de coordenações do programa PIAPI, que é o Programa de Iniciação Artística para a Primeira Infância, e nessa manhã serei o mestre de cerimônia para dar continuidade à nossa programação. E para iniciar, eu gostaria de fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem preto, estou usando, nesse momento, uma camisa estampada na cor azul predominantemente, um agasalho na cor branca com detalhes pretos, estou usando uma calça na cor cinza, saruel, e com calçados brancos. Aqui, nesse cenário, nós temos uma tela com a projeção das logos da cidade de São Paulo, como também as logos e as artes referentes ao evento, cadeiras brancas, e é muito importante que a gente crie a perspectiva de ações acessíveis para todas as pessoas que nos acompanham. Em especial, nesse momento, eu gostaria de saudar a todas as professoras, professores, educadores, arte-educadores aqui presentes. Uma salva de palmas, por gentileza. Pessoas, profissionais que fazem acontecer todas as nossas ações. Também gostaria de saudar as pessoas que estão nos acompanhando virtualmente, a nossa programação. Bom, vamos agora iniciar a nossa primeira mesa, que é bastante importante, mas antes, eu gostaria também de compartilhar com vocês um pouco do pensamento a respeito dessa semana. A Semana Municipal da Primeira Infância acontece anualmente durante a primeira semana do mês de agosto, com o objetivo de promover uma reflexão na sociedade sobre a valorização dos cuidados na primeira infância. O evento que este ano tem como tema Cuidando de Quem Cuida, conta com a parceria do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, e é elaborada no âmbito da Política Municipal Integrada da Primeira Infância. O período que vai do nascimento até os 6 anos de idade é de extrema importância na vida das crianças. É nessa fase que se desenvolvem as estruturas e os circuitos cerebrais, e, por consequência, as habilidades sociais e as capacidades cognitivas linguísticas, essenciais na vida adulta. Por isso, o investimento nessa faixa etária é crucial para quebrar ciclos de pobreza e violência e reduzir as desigualdades. Saudações às nossas primeiras infâncias, aos bebês, às famílias, e é pensando nessa perspectiva que também essa semana é pensada para que a gente possa sempre valorizar e potencializar essa temática tão importante. Bom, então, para a gente compor a nossa primeira mesa, com a temática Mamãe está cansada, um olhar para a saúde mental de mães e cuidadoras e cuidadores, eu gostaria de apresentar as pessoas que vão compor a nossa mesa e a mediação. E na medida que eu for apresentando, eu gostaria que as pessoas pudessem já ocupar os seus lugares. Bom, gostaria de convidar então a nossa mesa Ednete Nogueira de Souza. Seja bem-vinda, Ednete. Ednete é mãe, psicóloga, especialista em saúde mental materna e infantil, neuropsicóloga, doutoranda em Ciências Humanas e consultora em Primeira Infância. Seja bem-vinda. Convidamos também a nossa mesa Maiara Penina. Seja bem-vinda, Maiara. Jornalista, mãe, especialista em educação infantil e cofundadora do Nós, Mulheres da Periferia. Atualmente se dedica à pesquisa e produção de conteúdo sobre mulheres e crianças. Bem-vinda, Maiara. Convido também a nossa mesa Caroline Pereira Luciano, psicóloga do Centro de Atenção Psicossocial da Infância e Juventude, CAPS, e docente da Universidade 9 de Julho, especialista em psicologia hospitalar e psicanálise. Bem-vinda, Caroline. E para mediar a nossa mesa, gostaria de convidar Carla Wendler. Seja bem-vinda, Carla. Terapeuta ocupacional, especialista em saúde mental e independência química. Carla é integrante do Comitê Gestor Regional da Primeira Infância de Perus e gerente do Centro de Atenção Psicossocial de Infância e Juventude, CAPS,
que tenhamos uma ótima mesa. Gostaria de deixar uma orientação para todas as pessoas presentes e que nos acompanham virtualmente. Temos espalhado aqui no nosso espaço QR Codes, né, no qual vocês podem fazer registro da presença de vocês, para que oportunamente possa ser solicitado o certificado de participação. Que tenhamos uma ótima mesa. Sigamos. Bom dia, agradeço a todos e a todas aí pela presença, com grande satisfação que a nossa mesa se reúne. E para iniciar, eu vou fazer a audiodescrição de nós todas, né? E agradeço também o pessoal que está acompanhando a transmissão ao vivo pelo YouTube. Então, eu vou fazer a apresentação de cada uma sobre a audiodescrição, né? Então, a Edilene é uma mulher branca, tem os cabelos loiros, está com uma blusa rosa claro e uma calça jeans. Bem-vinda. A Maiara tem os cabelos curtos, encaracolados, está com um casaco, xadrez cinza, calça jeans e um tênis. A Caroline tem os cabelos ruivos, longos, está com uma calça preta e um blazer cinza chumbo. E eu sou a Carla, estou com um vestido preto, sou uma mulher preta e tenho os cabelos longos pretos também. Então, para iniciar a nossa conversa, eu gostaria de ler uma pequena frase, né? O tema da nossa mesa é Mamãe está cansada. E esse tema, ele é pensado a partir desse livro da Vanessa Bárbara, que é um livro muito interessante, inclusive haverá sorteio deles aí no final da nossa roda. E logo no comecinho do livro, tem uma partezinha bem curta que diz assim: hoje a mamãe está cansada. Ela já acordou cansada. Às vezes acho que ela, inclusive, nasceu cansada. Né? Então, inicia-se um livro com essa pequena frase, e aí eu quero abrir aqui a nossa conversa, a nossa discussão. Né? Por que é que a gente está aqui hoje? Né? Por que nós quatro estamos aqui? Que fenômeno é esse? Por que nós, mamães, estamos cansadas? Né? Aí eu dou a palavra aí para quem quiser iniciar. Olá, bom dia. É um prazer estar aqui hoje com vocês, com quem está assistindo em casa. Eu falo aqui no lugar de mãe de uma criança mais velha, meu filho já tem 10 anos, mas de mãe ainda, e de jornalista que cobre esse assunto há muito tempo, então eu estou em contato com muitas mães, assim, produzindo conteúdo, pesquisando, né? Eu queria falar um pouco sobre caminhos que a gente pode, que eu acredito que a gente pode seguir para que as mães fiquem menos cansadas, e também de alguns impactos assim que eu reconheço durante o meu trabalho e na minha própria vida, né? Vocês ouvem Mano a Mano? Eu pensando assim o que eu ia falar, eu estava ouvindo um dos episódios com a Ivete Sangalo, e a Ivete Sangalo fala assim, no começo do episódio, assim, ela está se apresentando, falando da família dela, e ela fala assim, minha mãe era professora e comandava uma multinacional, era mãe de 6 filhos, criava 6 crianças. Eu fiquei pensando um pouco nessa comparação, assim, né? Cuidar de uma criança, cuidar de uma empresa, cuidar de 6 crianças é liderar uma multinacional. E essa comparação é interessante porque mostra o tanto de carga, né, de responsabilidade que é cuidar de uma criança e pensar que é um trabalho cuidar. E aí, pensando nos dias de agora, né, desde a infância da Ivete Sangalo até os dias atuais, acho que a discussão sobre a economia do cuidado e o papel do cuidado como essencial e fundante para a manutenção da nossa sociedade, né, para que a gente funcione, um dos caminhos, esse reconhecimento da importância do trabalho de cuidado, eu acredito que é um dos caminhos que a gente pode ter
para que mamãe fique cada vez menos cansada, para que mamãe tenha menos sobrecarga, né? E para que a gente não precise mais de mesas como essa para discutir o quanto mamãe está cansada. Aí, pensando em alguns impactos que essa sobrecarga traz para nós mães, assim, tem uma série de pesquisas, né, que avaliam o tempo que as mulheres, e até comparam o tempo que as mulheres dedicam ao trabalho doméstico e ao trabalho de cuidado, em comparação com o tempo que os homens dedicam. A Plan International tem até pesquisas que comparam o tempo de meninas e meninos, assim, o quanto as meninas se dedicam a ajudar nos trabalhos domésticos, cuidando da casa, arrumando cama, não sei o quê, ao invés de brincar, do que os meninos. Então, isso já começa na infância, né? E para as mulheres negras, que são a maioria das trabalhadoras domésticas, esse tempo é muito maior. Inclusive, um parênteses, isso é uma coisa importante que eu falo sempre nas minhas formações para jornalistas, para cobrir direito das crianças, que é pensar, da mesma maneira que a gente discute e que a gente não fala só de infância, a gente precisa falar em infâncias, que existem muitas maneiras de vivenciar essa fase da vida, né? Ainda que a gente esteja em São Paulo, discutindo o território de São Paulo, a gente precisa pensar também em maternidades. Existem muitos jeitos de vivenciar maternidades, então, sempre que a gente discute esse assunto, a gente pensar em recortes de classe, de raça, de orientação sexual, de condições físicas. Mas, então, voltando ao trabalho, a coisa do trabalho doméstico, e as mulheres negras nesse lugar de gastar mais tempo com o trabalho doméstico, a maioria das trabalhos domésticas, a gente precisa pensar também que, além de cuidar das crianças, as mulheres desempenham muitos papéis de cuidado. As mulheres também cuidam. A gente viu dos idosos, das pessoas que estão doentes em casa, né? A gente viu na pandemia pesquisas também que dizem o quanto que as mulheres passaram a cuidar de mais de uma pessoa, que a galera que ficou doente em casa com coronavírus, quem assume a responsabilidade também são as mulheres. E aí, enquanto a gente está cansada e cuidando da família, um dos impactos que eu sinto, que eu vejo com o meu trabalho, é que a gente deixa de estar em espaços como esse, né, discutindo, a gente deixa de participar da vida pública, né, a gente deixa de participar dos espaços políticos, a gente deixa também de cuidar do nosso desenvolvimento pessoal como mulher, né? Acho que esse é um dos impactos para a gente pensar que educar um ser humaninho, criar uma criança, não é trabalho só de mulher, não é trabalho só de mãe, não é trabalho só das famílias, né? A gente precisa, 5 minutos, a gente precisa pensar que as crianças são responsabilidade de todo mundo, que a gente precisa trazer, inclusive, quem não tem filho para essa conversa. Porque a gente fica muito falando entre as mães e cada vez mais entre os pais, mas quem não tem filho também precisa pensar o quanto que as mamães estão cansadas. Aí eu queria trazer um outro impacto também, que é muito perverso, que eu acho, que é quando a gente está sobrecarregada, cansada, irritada, a gente não consegue vivenciar as maravilhas e as delícias que é ser mãe, porque também é da hora, não é só cansativo, né? É lindo você acompanhar alguém crescer. Só que a gente, enquanto sociedade, está falhando, porque a gente não está conseguindo fazer com que as mulheres sintam essa alegria, né? É muito gostoso ver um bebezinho sem dente quando começa a dar risada para a gente, né? Que a gente sente aquela descarga de hormônios do amor, de serotonina, né? E acho que a gente precisa de tempo para poder vivenciar isso. E pensando nas mães pobres e que o tempo está voltado
para sobreviver, que está no corre de conseguir comida. Imagina como que eu vou ter tempo para ter descarga de serotonina se eu estou pensando em sobreviver, isso já toma todo o meu tempo, né? E para brincar, para estar presente, acho que as psicólogas podem dizer melhor que quando a gente está presente na brincadeira com as crianças, isso é um antídoto um pouco para a ansiedade, para a irritabilidade, né? Porque estar presente tira um pouco da ansiedade da gente. Para a gente brincar, a gente precisa disso, né? Precisa estar junto e olhar no olho das crianças. Quando a gente está cansada, acho que a gente não consegue fazer isso. Eu fiz um trabalho investigando o impacto da pandemia no desenvolvimento de crianças pequenas, e uma das coisas que saiu bastante nas minhas conversas, eu entrevistei só mães solo da cidade de São Paulo, é que no meio do corre, quando tudo estava muito louco de coisa para dar conta, quando as mães conseguem sentar e brincar com as crianças, elas falam, olha, parece que tudo vale a pena nesse momento da brincadeira, né? Muitas, inclusive, usam a palavra cura quando estão brincando com as crianças, né? Mesmo tudo tão corrido, quando eu sento e eu consigo ter esse tempo de brincadeira, eu me curo. Então, a alegria cura. Então, a gente está tirando das mulheres essa possibilidade. Aí, para terminar, que falta 2 minutos, queria trazer um pouco, já entrando um pouquinho na mesa seguinte, mas eu acho que é importante a gente dizer que a gente precisa trazer, eu falo isso nas minhas formações para jornalistas também, para a gente direcionar sempre a comunicação para todo mundo, não só falar com as mulheres, não só usar imagens de mulheres em situação de cuidado, não só usar fotografias de mãe trocando fralda de bebê, trazer os homens para essa conversa também, com outro argumento, que quando a gente cuida, quando a gente acalanta alguém, a gente também é cuidado. Então, acho que esse também é um argumento para a gente trazer os homens para dividir essa carga, do quanto importante que é também para os homens exercer o papel de cuidado, né? O quanto que é violento você se eximir dessa responsabilidade que cuidar de alguém. É só um pouquinho, sem entrar na fala dos meninos que vão falar depois, mas acho que tem a ver com a nossa conversa aqui também. Acho que é um pouco isso. Bem, bom dia. Queria agradecer primeiro o convite, né, para estar aqui. Agradecer o acolhimento de todos vocês. Eu sou Ednete, né, como a Carla me apresentou. Eu sou mãe aí de dois, né, de uma menina de 14 anos e de um menino de 6. Será que a mamãe está cansada? Né, a pergunta que a gente faz. Porque eu estou aqui representando a UWB, que é o United Way Brasil, que faz um trabalho específico para a primeira infância, através do programa Crescer Aprendendo. E eu acho que eu estou aqui por esses 2 motivos. Primeiro, porque eu sou mãe, e segundo, porque eu represento um programa que tem como premissa básica trabalhar aí a primeira infância. E eu queria só trazer alguns dados para vocês. Eu acho muito bacana quando a Mayara traz as maternidades. E eu vim aqui falar de uma maternidade que é sofrida, né? De uma maternidade que é pesada, de uma maternidade que traz questões muito sérias. No último ano, o programa Crescer Aprendendo, ele atendeu cerca de 3.000 famílias. 94% são mães que representam essas famílias. 50% dessas mães são mães solos. E 74% dessas mães são mães pretas, indígenas e pardas. Então, a gente tem aí um número que... mas para que esse número? Por que a gente decidiu fazer uma pesquisa para saber quem era a nossa cuidadora? Porque a gente parte muito
ponto, né, de que a gente tem que levar algo pronto para as pessoas, sem antes conhecê-las. E a nossa ideia, a ideia do Crescer Aprendendo, é justamente conhecer quem é esse cuidador, para a gente poder exercer o cuidado que ele necessita. Porque senão eu chego com algo pronto que não atende à necessidade dessa mãe, dessa cuidadora. Então, eu venho aqui falar para vocês que cuidar da saúde mental é oferecer um espaço de escuta para essas mulheres, para essas mães que se sentem muitas vezes cansadas e não tem para quem dizer que elas estão cansadas. Porque se ela dizer para alguém que ela está cansada, alguém vai olhar para ela e falar assim, mas o seu filho não pediu para nascer. Né? Então, você cala a tua boquinha aí e fica quieta, não é isso? Muitas vezes a gente faz isso. A sociedade faz isso com essas mães. Então, a gente precisa abrir um espaço de escuta. A gente só consegue cuidar de uma pessoa se a gente escutá-la. E é isso, né? Eu queria trazer um pouco dessa fala hoje para vocês, para a gente abrir a nossa discussão aqui. Eu ouvi frases muito bacanas aqui na abertura da nossa mesa, mas a gente tem que pensar como é que isso funciona na prática. A gente tem que pensar na nossa prática com vocês, educadores, com vocês, professores, com nós, né, profissionais da saúde, que também precisam de cuidado. Se a gente está pensando no desenvolvimento integral de crianças de 0 a 6 anos, a gente tem que cuidar de todo mundo que cuida dessa criança. Então, eu queria começar hoje trazendo essa reflexão para a gente, né, de quem é que realmente cuida dessa mamãe que está cansada. Né, até o próprio nome, mamãe, né? Eu escutei hoje, né, falar da mãezinha, né? Gente, cuidado, né? Tem o paizinho também, tem o tio, tem o avô, né? Tem toda essa rede de apoio que às vezes a gente precisa fortalecer essa mãe para que ela reconheça essa rede de apoio, para que ela não assuma sozinha esse papel. Porque, às vezes, ela também tem medo de dizer que ela não dá conta. Porque, se ela disser que ela não dá conta, vem alguém e julga. Né? Aí vem a culpa. E a culpa faz eu ficar lá até tarde, né, fazendo aquilo para o meu filho. Quando eu digo não para o meu filho, esse não, ele vem acompanhado de uma culpa imensa. E é essa culpa que, às vezes, faz eu voltar atrás. E aí eu falo que mãe é o nome, sobrenome é a culpa. Não existe mãe sem culpa. E aí eu queria fomentar um pouco desse início aqui da nossa conversa, que vai ter que ser um pouco mais breve. Você está com o microfone. Olha, gente, eu queria levantar. Acho que é isso, vou passar a palavra para a Carol, com a mesma pergunta. Né? Por que a mamãe está cansada? Por que estamos aqui discutindo esse tema tão importante, Carol? Bom dia a todos, a todas e a todes. Sou Caroline, sou psicóloga no CAPS Infanto Juvenil de Perus, aqui na Zona Norte de São Paulo. Hoje eu vim para trazer um pouquinho do recorte do trabalho que eu faço lá no CAPS com essas mamães. Não só mamães, mas vovós, titias, entre outras cuidadoras. Essa temática sempre... Eu tive muito interesse, né, pensando na época da pandemia, que a cada 4 mães, pelo menos uma, apresentou sintomas de depressão, né, pensando na importância dessa comunidade que abarca essa mãe, que oferta cuidados, e pensando no recorte enquanto saúde, é impossível pensar o cuidado de crianças e adolescentes sem pensar no cuidado dessa mãe. Né? Então, no CAPS, existem alguns trabalhos que nós fazemos com essas mães. Não vou conseguir falar todos, abarcar todos, mas especificamente um que eu realizo com o Ciro Rode. Ele está aqui na plateia, inclusive. Eu vou trazer esse recorte para vocês desse trabalho que eu faço. É muito importante ofertar esse espaço de escuta para essas mães. Elas falam quão potente é poder ouvir, se identificar, através do discurso de outra mãe, ver que não está sozinha, ver que existem questões similares e proporcionar o autocuidado.
Eu vou trazer só um complemento na fala, né? Porque a gente fala de Centro de Atenção Psicossocial ou CAPS, e às vezes nem todo mundo sabe o que é esse dispositivo, né? Esse é um dispositivo da saúde, é um Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, né? Onde nós não olhamos para a criança e para a juventude apenas. Nós olhamos para a sociedade, nós olhamos para a mamãe, para o papai, para o titio, para a madrinha, para a vizinha, nós olhamos para a escola, nós olhamos para o entorno, né? Cuidar do entorno é o cuidado social, né? Olhar para essa mamãe ou para essa cuidadora é cuidar social, né? Então, o CAPS é um dispositivo que cuida de questões de sofrimento psíquico na infância e na adolescência, casos graves, severos, persistentes, incapacitantes. Se é difícil ser mãe, eu trago na roda para a gente conversar. É difícil ser mãe, é pesado ser mãe. Imagina ser mãe de uma criança ou de um jovem que tem múltiplo sofrimento, que tem um sofrimento que incapacita ele de viver como as outras crianças. Nós somos todos iguais e a infância de todo mundo é igual e tudo acontece naturalmente? Lógico que não. Há diferenças múltiplas sobre diversos fatores, né? Mas pensem, né? Como é que a mamãe não vai estar cansada tendo que ela, única e exclusivamente, cuidar de uma criança ou de um jovem com um problema grave, severo, persistente e incapacitante de sofrimento psíquico mental? Né? Eu acho que a nossa mesa hoje vem falar um pouco disso, né? Por que as mamães estão cansadas e qual o impacto de sofrimento mental nessas mulheres, né? Depois a gente vai poder falar melhor, né? E aí eu quero outra vez complementar. Mas eu trago aí pensando, né? Já que a gente conversou um pouquinho sobre o fenômeno, que fenômeno é esse? Por que a mamãe está cansada? E agora, né? Eu acho, o que a gente tem de mais relevante nessa área? Quais são os desafios? Quais os potenciais? Pensando no nosso trabalho, né? No que a gente quer para a sociedade, no que a gente tem no nosso dia a dia, porque as mudanças também começam no nosso dia a dia, né? Ninguém transforma o mundo sem poder pensar no seu próprio pedacinho e assim expandir. Então, abro o microfone aqui para a gente conversar um pouco quais são os desafios, a gente já iniciou falando dos desafios, e como é que a gente potencializa aí esse assunto e consegue reverter um pouco essa situação. Fiquem à vontade. Pensando no meu trabalho como comunicação, como imprensa, eu acho que o que a gente vem fazendo no Nós é visibilizar essas histórias, né? Contar essas histórias de mães atípicas, de mulheres negras, de mães indígenas. Então, convido vocês a acessarem o Nós, e tem uma seção só de histórias, que eu acho que é importante para a nossa memória e também para as mulheres terem suas histórias visibilizadas. Eu acho que é muito potente. Sempre que a gente aborda um tema como o cansaço materno ou a própria culpa, e que a gente reúne relatos de mulheres, é impressionante assim como que isso reverbera de audiência, porque parece que falta esse espaço mesmo de ouvir as mulheres. Aí elas vão no Instagram contar, olha, eu sinto a mesma coisa, isso também acontece comigo. E vem também nas redes sociais, na comunicação, esse espaço de poderem falar e de agradecerem. Nossa, ainda bem que vocês estão falando desse assunto, que bom que vocês tocaram nesse assunto, eu também passo por isso. Acho que esse espaço de escuta, e a imprensa, acho que tem um papel essencial assim, para dar espaço para esses temas, né? Bem, eu acho que eu já falei um pouquinho, né, de que o grande desafio é justamente a gente sair desse lugar, né, de que a gente é o detentor, muitas vezes, do saber, que a gente vai levar algo pronto para o outro, e justamente se colocar nesse lugar mais empático, né, de proporcionar aí um espaço de escuta para essas mulheres. Falando um pouco lá na UWB, no programa Crescer Aprendendo, nós trabalhamos temas específicos, né, para o desenvolvimento infantil.
E um dos temas que a gente trabalha é o comportamento da criança. E esse tema era muito solicitado, né? Vamos falar sobre o comportamento da criança, vamos falar sobre a criança, vamos falar sobre esse comportamento. E aí a gente foi percebendo que as mães traziam, por exemplo, né? Uma mãe uma vez falou para mim assim: meu filho está muito ansioso, meu filho está muito agitado, meu filho está muito, né? Uma agitação intensa. E aí eu olhei para ela e perguntei: e você? Como é que você está? Ela falou: eu estou igual, eu estou agitada, eu estou ansiosa. Então, quando a gente pergunta para essa mãe como ela está, a gente também está fazendo com que ela reflita, né, sobre o quanto o comportamento dela pode influenciar o filho dela. Porque a criança reproduz tudo que ela vive. Então, e eu ouvia muitas mães dizerem: se meu filho estiver bem, eu vou estar bem. Não, é o contrário. Se você estiver bem, teu filho vai ficar bem. Então, a gente tira essa mãe, né, de um cuidado extremo com o seu filho, e a gente passa a fazer com que ela exerça um cuidado sobre ela também, com coisas simples do dia a dia, com 15 minutos que ela possa tirar ali para ela, sem que ela sinta culpa, né? Sem que ela fique pensando lá na pia que está cheia de louça, né? Que é isso? Porque cuidar não é só exercer o cuidado com a criança, é toda a carga que ela tem que exercer. Só, falando de mais um dado, só para fechar essa minha fala, dessas 3.000 famílias que a gente atendeu, 77% dessas mães vivem uma situação de insegurança alimentar. Como é que eu posso, né, cuidar da saúde mental dessa mãe, que não está preocupada só com o cuidado básico ali, do afeto, mas ela está preocupada se ela vai conseguir alimentar o filho dela. Então, a gente está falando de um lugar que, muitas vezes, nós, né, enquanto escola, enquanto terceiro setor, né, enquanto outros poderes, quem é essa mãe? Né? E a gente precisa conhecer quem é essa mãe. Eu, só para terminar minha fala, uma vez eu ouvi um relato de uma mãe, eu gosto muito de trabalhar com exemplos. Ela falou assim para mim: eu fui buscar ajuda numa igreja, num serviço ali, e eles me deram uma cesta básica. Aí eu cheguei na minha casa, eu olhei para a cesta básica e eu percebi que não era só isso que eu precisava. Eu precisava de alguém que me escutasse, de alguém que pudesse ouvir um pouco do que eu estava vivendo, né, por aquela situação de insegurança, mas também por toda essa carga, né, mental que eu estava carregando. É isso. Eu queria trazer mais uma reflexão sobre isso. Não estou trazendo só problemas, mas eu acho que a gente tem que partir desse ponto, de que a gente tem que conhecer essa mãe, a gente tem que conhecer essa cuidadora, e a gente precisa possibilitar, principalmente, um espaço de escuta, que eu acho que é o nosso maior desafio. Quando a Carol traz, né, já estou íntima, Carol, quando a Carol traz que, né, uma entre 4 mães apresentam sintomas depressivos, isso é uma realidade. Isso é uma realidade que está presente na maioria dos espaços que a gente tem frequentado. Acho que é um alerta para nós que trabalhamos aí com saúde mental. É isso. Nossa, muito bacana, né, a fala. E aí o pensamento que vem, acho que nós 4 aí estamos falando, né, no mesmo caminho, é que quantos serviços, quantos lugares, terceiro setor, ONG, pessoas, uma vizinha, uma igreja, muitos lugares ofertam um cuidado, um olhar, né, para a criança. Vamos olhar a necessidade da criança. A criança é o futuro, é a esperança, as falas ditas, as falas decoradas, né? E acho que a gente traz a reflexão que esse olhar isolado, ele não faz nenhum sentido. Ele não faz nenhum sentido. Não adianta, um exemplo, né? Eu levo a minha filha para um lugar onde ela vai ficar 6 horas do dia dela, lugar tecnologia top, brinquedos tops, alimentação top, um parquinho maravilhoso, tudo lindo, né? E chega a hora de ir embora, a criança fica sozinha ali na escola, porque a mãe não conseguiu sair do trabalho para ir buscá-la. Ali já, tudo que passou o dia lindo, gente,
Sua mãe atrasar 5 minutos para te buscar na escola é o fim do mundo, né? Então, a gente está falando de muitas questões, muitos problemas que, por mais que o olhar seja muito individual para a criança, não faz sentido se a gente não olhar todos os contextos. Olhar restrito para o cuidado apenas da criança não está valendo. Acho que a gente já tentou fazer assim. Não deu certo, né? Não deu certo. Então, passou da hora. Quando a gente fala em potência, a potência é essa: sentar, conversar, falar, divulgar, ouvir, né? Escrever sobre isso. Eu acho que a partir daí a gente provoca uma mudança e talvez tenhamos mamães menos cansadas, menos doentes. Fora a depressão, né? Tem muita ansiedade, né? Voltando aí para a área da saúde, né? Ninguém espera ter um filho com questões graves a ser cuidadas. Ninguém gera um filho querendo ter um filho com problemas neurológicos, psíquicos, mentais, deficiências físicas. Ninguém gera um filho pensando isso, né? Então, o que é que acontece, né? Aí a gente fala, é Deus que mandou, era para ser para mim, então vamos lá, visto a capa de guerreira, né? É a minha missão, eu nasci para ser mãe dessa criança, né? Então, o quanto que a gente precisa se despir de ser mulher, veste uma capa de mãe, vamos embora, Deus ajuda, né? Então, é importante a gente falar que sem o cuidado global, o cuidado integral e o cuidado social, só olhar para a criança não adianta. E aí, Carol, eu queria ver com você, né, para você poder falar um pouquinho mais sobre esse cuidado das mamães que vão aí levar os seus filhos, né, para um ambiente de cuidado em saúde mental, né, em saúde mental grave. Como é que funciona esse grupo, né? Se você tem algum resultado positivo, negativo, né? O que está rolando? Né? Bom, esse grupo, primeiramente, a parte mais legal dele é que ele não acontece dentro do CAPS. Esse grupo ele acontece numa quadra, que é bem próximo lá do serviço, e isso já traz um ambiente diferenciado para o cuidado. No começo foi muito difícil conseguir inserir essas mães no cuidado, porque tem a quadra, né, um grupo de esportes, então, para vocês entenderem, é um grupo aberto, concomitante com o grupo de mães, né, de cuidadoras, acontece no mesmo tempo esse grupo de esportes, com pacientes com questões de saúde mental similares e com idades também similares, né, de 6 a 12 e de 12 em diante. O primeiro momento foi muito difícil dessas mamães conseguirem se desvincular. Por quê? Porque no espaço que eu faço o grupo, dá para enxergar a quadra. Então, no momento que eu estou fazendo ali a mediação, trazendo as questões para a gente pensar, elas ficavam olhando. Mas espera aí, eu preciso ver o que está acontecendo. Então, colocá-las nesse centro de cuidado foi muito difícil. Nós já conseguimos proporcionar momentos bem legais através das terapias integrativas, com tai chi, aromaterapia, auriculoterapia. Então, é o momento que as mamães mais adoram, né? Poder ter esse momento de relaxamento, de poder falar e ver que existem outras mães que compartilham do mesmo sentimento. Eu trouxe um recorte, tá, pessoal, de uma mamãe que escreveu aqui para mim como que ela se sente, né, como que esse cuidado conseguiu fortalecer ela, tá? Então, é uma mãe, ela tem um filho de 3 anos com diagnóstico de TEA. Então, ela diz assim: após um ano de isolamento desde do diagnóstico de TEA, ao participar dos grupos, entendi a real necessidade de voltar a me olhar, me respeitar, retornar a uma vida social, fazer as coisas na qual gosto. Pois, para eu cuidar do meu filho, eu primeiro tenho que voltar a cuidar de mim. Eu estando bem e feliz, automaticamente as coisas fluem com mais leveza e alegria. Assim também auxiliando outras famílias e mães atípicas.
Hoje, graças a Deus e a todo o conhecimento adquirido, me vejo como referência e até mesmo como exemplo. Aí tem uma outra mãe que coloca a possibilidade de poder falar, e tem outro relato aqui que é bem importante. Só um minutinho. Que ela fala que, conversando com outras mamães, né, proporcionando esse espaço aí de experiências e trocas, ela pôde ver o quanto ela pode cuidar de si mesma e não só olhar para as questões de saúde mental do filho. Então, é um grupo que tem surtido um efeito muito bacana, muito interessante, poder contribuir com elas e proporcionar esse espaço de cuidado. É isso, eu acho que a gente já tem que ir encerrando. Também queria abrir para a plateia, se tiver alguma questão. Você quer falar mais alguma coisa? Quer? Não? Então, eu agradeço, né, em nome de toda essa mesa. Particularmente, agradeço a supervisão técnica de Pirituba, a supervisão técnica de Perus, aos meus parceiros do dia a dia, a toda a equipe do CAPES IJ 2 Perus, minha supervisora Loreta, que veio nos prestigiar, e agradeço imensamente e quero abrir o microfone. Se houver alguma questão no chat também do YouTube, a gente está aberto aí para poder conversar um pouquinho mais. Obrigado às convidadas, participantes, pelas reflexões, pelos compartilhamentos. Pelo tempo, a gente só vai ter uma pergunta da plateia. Alguém gostaria de aproveitar esse tempo para fazer alguma reflexão, alguma pergunta específica? Vamos lá. Bom dia a todas. Meu nome é Nathalie, eu sou advogada criminalista e é um prazer estar aqui com vocês, ouvindo falar sobre saúde mental. Eu estou com um caso muito triste a respeito de uma questão de saúde mental de um casal que acabou numa situação de agressão física, tirando a vida de um filho de 7 anos. Então, eu quero falar sobre a importância desse debate e falar sobre quais são os aparelhos ou como que está essa questão do olhar para falar sobre essa questão da saúde mental dos cuidadores, né? Da mãe, claro, mas também a gente tem essa questão grave da violência endêmica que existe no cuidador, o pai, né? Essa cultura de violência ainda que a gente tem no Brasil. E como que a gente pode aliar a questão de não só discutir, debater e arrancar essa necessidade, né, esse debate sobre a saúde mental, aliado com a indicação de disciplina positiva, que eu acho que é o que pode transformar, principalmente em núcleos da prefeitura como o conselho tutelar, porque a gente percebe que os próprios conselheiros não têm essa formação, não têm esse entendimento a respeito da necessidade de se apontar uma situação em que pode ser corrigida com atendimento de um psicólogo, um psiquiatra. Como bem falado, a gente está aí num surto, né, pós-pandemia de casos de depressão, que muitas vezes podem ser casos de depressão que acompanham essas mães há 10, 15 anos. Né? As mães estão em depressão pós-parto e têm outro filho e 6 filhos, e elas estão há 20 anos em depressão e não sabem. Né? Então, queria deixar essa reflexão a respeito do quanto a gente pode coibir também essas tragédias que são invisibilizadas, né, na sociedade, a respeito dessas crianças que são agredidas, que são violentadas, e casos que, infelizmente, são irreversíveis, como este dessa pequena criança que perdeu a vida e que seus irmãos hoje, por conta da prisão dos pais, estão em abrigo. Então, é uma situação muito delicada. Queria deixar essa reflexão sobre essa questão que pode chegar a um fim muito trágico. Muito obrigada pela atenção e pela oportunidade. Quanto ao poder público, né? Eu vou falar um pouco. A gente consegue falar do poder público,
Mas eu posso responder uma de cada vez? Senão eu não consigo, depois eu me perco. Quanto poder público, mais ligado aí na área da saúde, né? Eu fico pensando nesses dispositivos que você pergunta, né? Onde estão esses dispositivos? O que eles realmente fazem? Como é que a gente previne que as coisas chegam, né? Onde estão chegando, né? E aí, o que me passa imediatamente, né? O que me vem imediatamente na cabeça são os núcleos de prevenção à violência. Que a violência a gente tem que prevenir, não tratar depois que a coisa chega nesse nível, né? Então, pensando no campo da saúde, a gente tem NPVs, né, que são núcleos de prevenção de violência, em todas as unidades de saúde do nosso município, né? Esses núcleos, eles são compostos pelos próprios profissionais que atuam no dia a dia das unidades, seja nas unidades básicas, num pronto atendimento, em UPA, em CAPS, em todos os serviços da saúde. E são pessoas que são mais sensíveis a cuidar das questões de violência, né? Então, quando você chega num serviço e você sinaliza algo que pode denotar violência, um serviço de saúde, imediatamente esse núcleo é acionado. E talvez não seja feita nenhuma ação imediatamente naquele momento, vamos resolver a situação da violência. Antes fosse assim, ninguém consegue resolver, os indícios da violência, eles são, na grande maioria das vezes, muito silenciosos, né? A coisa não vem papum, aconteceu. Estou falando da violência que vai acontecendo ali próximo dentro do seu núcleo familiar, etc. Mas é importante dizer que tanto os serviços da saúde, os serviços da assistência, a gente trabalha para prevenir violências, prevenir causas. A educação trabalha a prevenção de violência. Nós trabalhamos cultura de paz há muitos anos, comunicação não violenta. Nós estamos aprendendo a nos comunicar, né? A gente está tentando cada dia mais não ser violentos, até na própria fala, né? Eu acho que esse é um caminho que está longe, né, das coisas serem resolvidas, mas há serviços, há pessoas, há muitas pessoas olhando para a violência. Eu acho tudo a ver com o seu serviço, com o seu trabalho. Eu queria trazer uma reflexão também de que a depressão, né, como ela trouxe, né, às vezes essa mãe ela traz essa depressão já há muito tempo e que ainda existe, né, um estigma, um paradigma muito grande acerca da doença mental, da saúde mental. Pouco se fala sobre as questões psicológicas, apesar da gente estar mais refinado, né, em lidar com determinados temas na nossa sociedade, mas esse refinamento ainda não permitiu que nós enxergássemos uma mãe, né, uma cuidadora ou um cuidador quando ele está adoecido. Eu vou contar uma experiência para vocês. Eu trabalhei numa creche durante 6 anos. E tinha uma criança lá que nos chamava bastante atenção, porque ela sempre voltava com a mesma fralda e a mesma roupa que ela ia no dia, né? E isso acontece muito nas escolas. E eu sempre ouvia muito, às vezes, né, das próprias professoras que ficavam muito preocupadas, e que às vezes ficavam muito revoltadas. Eu falei, essa mãe, ela é negligente. E aí, uma vez, eu sentei com uma delas e falei, vamos chamar essa mãe aqui, vamos tentar entender o que está acontecendo com ela. Era uma mãe que estava num processo depressivo, era uma mãe que não conseguia exercer o cuidado com essa criança. E aí foi necessário que nós chamássemos essa mãe para a gente entender que ela estava doente. Então, a depressão, ela é uma doença silenciosa. Ela não dá sinais. Aquela mãe que está cansada e que está dando conta de tudo, não quer dizer que ela não está deprimida. Né? Dar conta de tudo não quer dizer que eu estou saudável. É isso que a gente precisa entender. Dar conta de tudo é porque, muitas vezes, eu vivo uma pressão social de que eu tenho que dar conta de tudo. Não tem outra opção. Isso. E aí eu queria chamar a atenção para isso. A depressão, ela é silenciosa, muitas vezes ela não dá sinais, mas às vezes ela dá sinais sim. Uma criança que muitas vezes é negligenciada no seu cuidado pode ser consequência de uma mãe que está doente, e não só cansada, porque o cansaço é apenas um sintoma do adoecimento.
Muito bom. Acho que finalizou, né? Já sim. levantaram uma plaquinha ali. Bom, como o nosso tempo realmente está muito estourado, a gente já vai caminhando para o encerramento. Mais uma vez, gostaria de contar com o apoio da plateia, uma salva de palmas para essa mesa, pela colaboração, Muito obrigada. pelas importantes reflexões que eles trouxeram. E a gente gostaria de encerrar essa primeira parte da nossa programação fazendo o sorteio dos livros. Eu vou contar aqui com a ajuda das nossas convidadas. Nós temos 4 livros para ser sorteados e a gente vai utilizar as nossas listas de presença. Então, eu vou propor 2 números para cada uma de vocês. Vocês vão escolher um e, se a pessoa estiver aqui presente, vai ser sorteada com o livro. Vamos lá? Começar com você. E rufem os tambores, minha gente. Entre o número 171 e 178. 178. Maria Aparecida Dias está presente? Aê! Pode vir aqui, receber aqui da nossa convidada o livro. Lembrando que o livro é Mamãe Está Cansada, que é o livro de referência dessa mesa que foi citado aqui. Então vamos para mais um número. Entre o número 109 e 116. 115 não tem. 109 ou 116 são as pessoas presentes. 116. Isabela Bruna Monteiro Campana está presente? Aê! Agora vamos para o início das listas, gente. Estamos tentando ser mais democrático possível. Entre o número 13 e 20. 13 ou 20? Número 13, Amanda Rios Monteiro Silva. Aê! Muito bom, obrigado. E por fim, ainda há esperança, hein, minha gente? Dá para acreditar, hein? Entre o número 218 e 225. 218, Priscila Geisin. Aê! Olha que coincidência. E parece que foi até combinado, gente, mas não foi, né, Priscila? Me ajuda aqui. A Priscila queria fazer a pergunta, a gente pediu desculpas para ela, mas ela está ganhando o livro. Também foi uma boa troca, né, Priscila? Muito bem. Gente, estamos chegando ao encerramento desse primeiro momento. Obrigado às convidadas, pode retornar aos seus lugares. Nós queremos convidar todas e todos e todes a participar de um intervalo com a gente, de um café que vai ser servido à minha esquerda aqui na saída de emergência. No entanto, a gente conta com a organização e a participação de vocês para a gente retornar daqui 10 minutos, 12h20, a gente retoma com a programação que a gente está seguindo, ok? Obrigado e até logo. Então, 12h20 a gente retoma a programação.